Nós vamos continuar a aula sobre tipos de discurso. É preciso que você assista à aula anterior. É pré-requisito saber o que é um discurso direto para poder saber o que é um discurso indireto, que é o que eu vou falar agora. Fica comigo e vamos aprender de verdade. Eu sou a professora Marijane Fernandes, eu sou professora de língua portuguesa. Estou aqui para contribuir com vocês, eu quero fazer parte da aprovação de vocês. Passa em prova quem estuda, não adianta chutar, principalmente no Enem. O Enem é a prova de chute e esse é um assunto que cai bastante, importante demais você conhecer. O discurso indireto, ele é o contrário do discurso direto. Nós vimos que o discurso direto, a fala da personagem, ela é introduzida ali diretamente, tal qual a personagem falou, é uma citação direta. O discurso indireto é uma citação indireta. E é claro que para fazer o discurso indireto, quem está contando a história toma a fala da personagem e passa como a personagem falou. Não é mais a transcrição literal, é uma transcrição subordinada. E nós vamos verificar que, por ser uma transcrição subordinada, é sempre acompanhada por um que e um se, que quem conhece oração subordinada substantiva vai verificar que nas objetivas diretas, que é o caso da maioria aqui dos discursos, quando ela é desenvolvida com este que e com este se. Aí você vai dizer, não entendi nada, professora, porque sintaxe não é a minha matéria. Ainda não, mas vai ser. Você deve me acompanhar no outro canal, @prof. Marijane Fernandes, para aprender gramática direitinho. Isso aqui não vai ficar difícil. Então, no discurso direto, eu tenho o seguinte: Juliana esclareceu. Esclareceu é o verbo de elocução. Esclareceu 2 pontos. Na outra linha, a fala direta da personagem. Vou à aula de inglês 3 dias por semana, com travessão. Para eu passar para o discurso indireto, eu vou tirar o travessão e eu vou reformular um pouquinho. Eu vou colocar aqui o que? Juliana esclareceu que ia à aula de inglês 3 dias por semana. Observem, Juliana esclareceu que ia, subordinou a fala da personagem na fala do narrador. A transcrição subordinada. Acredito que você precisa de um outro exemplo ou mais exemplos para aprender direitinho. Outro exemplo no discurso direto. Mariana comentou: amanhã irei ao cinema com minha avó. Tem aí o uso do travessão para indicar a fala literal aí da personagem. Passando para o discurso indireto, é da seguinte forma: Mariana comentou que amanhã iria ao cinema com a avó. E vocês já perceberam também que quando se usa no discurso direto um determinado verbo, quando passa para o discurso indireto, o verbo é outro, que nós vamos ver isso também, que nós vamos ver essa mudança de verbo no discurso direto para o discurso indireto. Mas antes de verificarmos isso, vamos a um outro exemplo. No discurso direto, João perguntou, 2 pontos, fala da personagem indicando ali o travessão: diga-me onde é a festa. Passando para o discurso indireto, fica da seguinte forma: João perguntava onde era a festa. Já perceberam a mudança do verbo? E é exatamente essa mudança de verbo. João perguntou, João perguntava onde era. Olha só, aí você vai dizer: professora, anteriormente a senhora disse que era o que e o se. É numa forma predominante. Mas as orações subordinadas substantivas, que é o caso aqui dessas orações no discurso direto, nem sempre vão ser introduzidos pelo que e o se. Pode ser introduzida pelo onde, pelo como. Se dissesse assim: João perguntava como era a festa, continuava ali o discurso indireto com o como. Tem outras partículas, mas há uma predominância sim no uso do que e do se. Vamos ver uma tabelinha de transcrição dos verbos. Temos aqui o primeiro discurso direto, que diz: não bebo dessa água. Bebo. Eu tenho um verbo que ele está no presente do indicativo. Tem que saber conjugar. Ainda não trabalhei a aula de verbo no meu canal, no anterior, mas vou chegar lá. Então eu digo: eu bebo, tu bebes, ele bebe, nós bebemos, vós bebeis, eles bebem. Presente do indicativo. Não bebo dessa água, afirmou a menina. Temos o discurso direto. Quando eu tenho o verbo no presente do indicativo, no discurso direto,
indireto, quando eu passar para o discurso indireto, eu vou passar o verbo para o pretérito imperfeito. Se o verbo é beber, verbo da segunda conjugação, no pretérito imperfeito fica bebia. Eu bebia, tu bebias, ele bebia. Nós bebíamos, vós bebias, eles bebiam. Vender, se fosse vender, eu vendia, tu vendias, ele vendia. Perceberam? Segunda conjugação tem essa terminação em ia. No discurso indireto fica: a menina afirmou que não bebia daquela água. Olha o que para subordinar aí a oração e coloca o bebia, que não bebia daquela água. Vamos a mais um exemplo quando o verbo está no presente do indicativo. No discurso direto, o jovem disse: espero que o dentista possa me atender a esta hora. Espero está no presente do indicativo. Eu espero, tu esperas, ele espera. Nós esperamos, vós esperais, eles esperam. Presente do indicativo. Se está no presente do indicativo, no discurso direto, no discurso indireto vai para qual tempo? Pretérito imperfeito do indicativo. Só que o espero é o verbo esperar. Primeira conjugação, terminado em AR. Fica esperava. Na primeira conjugação é esse vá. Eu esperava, tu esperavas, ele esperava, nós esperávamos, vós esperáveis, eles esperavam. E aí, transpondo para o discurso indireto, fica da seguinte forma: o jovem disse que esperava que o dentista pudesse atendê-lo a esta hora. O jovem disse que esperava. Vamos ao seguinte exemplo. Perdi meu guarda-chuva, disse ele. Perdi. Qual o tempo verbal? Pretérito perfeito do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo é um tempo no passado que ele já foi concluído. Eu perdi, tu perdeste, ele perdeu, nós perdemos, vós perdestes e eles perderam. Perdi, pretérito perfeito. Quando eu passo para o discurso indireto, eu vou utilizar o pretérito mais que perfeito, ou na forma simples ou na forma composta, que tem a mesma função, o mesmo significado. Eu posso dizer: ele disse que perdera seu guarda-chuva. O pretérito perfeito é aquele verbo da terminação do ra, que ele é mais fraco, da arara, eu perdera, tu perderas, ele perdera, nós perderamos. Ou você pode usar a forma composta, que é muito mais fácil na fala. Tinha perdido. Esse tinha perdido é o pretérito perfeito. Ele disse que tinha perdido seu guarda-chuva. Mas o que está presente, só mudei aí o verbo, porque quando muda do discurso direto para o indireto, eu vou ter que mudar o verbo para adequar o discurso. Aparentemente, só parece mais difícil por causa desse conhecimento do verbo. É preciso conhecer bem o verbo. E eu garanto a vocês, se Deus me der vida, se Deus quiser, no outro canal eu vou trabalhar tudo isso. Eu trabalho verbo muito bem, que eu gosto muito de verbo, eu trabalho bem detalhado. Você deve me acompanhar. Isso é muito importante. Mais um exemplo, com o verbo no pretérito perfeito. Temos o seguinte: adorei ler 100 anos de solidão. Adorei, pretérito perfeito. Eu adorei, tu adoraste, ele adorou, nós adoramos, vós adorastes, eles adoraram. Vai para o pretérito mais perfeito, na forma simples ou na forma composta. Na forma simples, a aluna disse que adorara ler 100 anos de solidão. Ou a aluna disse que tinha adorado ler 100 anos de solidão. Muito bacana, vai conhecendo mais sobre o assunto e vai ficando bem mais fácil. Um outro verbo, no exemplo, irei ao jogo. Qual é este verbo? Eu irei, tu irás, ele irá. Futuro do presente. Nós iremos, vós ireis, eles irão. Se eu uso o verbo no discurso direto, ele confessou, 2 pontos, irei ao jogo. No futuro do presente eu estou usando, então no discurso indireto eu vou usar o futuro do pretérito. Ele confessou que iria ao jogo. O futuro do pretérito, essa terminação em iria. Eu iria, tu irias, ele iria, nós iríamos, vós irias, eles iriam. Outro exemplo, para ficar bem legal, temos aqui o discurso direto. A professora lembrou: amanhã veremos o documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Veremos, futuro do presente, nós veremos. Eu verei, tu verás, ele verá, nós veremos. Vamos passar para o discurso indireto usando o futuro do pretérito, que é o iria.
A professora lembrou que no dia seguinte veriam o documentário sobre a Segunda Guerra Mundial. Temos mais ainda. Por exemplo, se nós usarmos o verbo no imperativo, o verbo no imperativo é aquele que dá uma ordem, que faz um pedido, que faz uma sugestão. Existe a conjugação ali dos verbos no imperativo. No discurso direto, eu vou usar o imperativo, no indireto eu vou usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Ai, professora, lá vem mais um tempo verbal. Pois é, tempo verbal tem que estudar, não tem pra onde. Mas vamos ao exemplo. No discurso direto, entre travessões, a fala da personagem. Aplaudam, observem que é acompanhada aí pela exclamação, aplaudam, ordenou o diretor, ele está dando uma ordem, aplaudam vocês. Passando para o discurso indireto, fica da seguinte forma: o diretor ordenou que aplaudíssemos. O verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo tem esse se, aplaudíssemos, que eu aplaudisse, que tu aplaudisses, que ele aplaudisse, que nós aplaudíssemos. Este é o pretérito imperfeito do subjuntivo. Outro exemplo, para não deixar dúvida. Disse, disse é o verbo de elocução. Dê-me alguma coisa para beber. Esse dê-me, né? Aí é uma ordem. Dê-me é um imperativo. Passando para o discurso indireto, usando o verbo no pretérito imperfeito do subjuntivo, fica da seguinte forma: disse que ele desse alguma coisa para beber. Tem essa transcrição aí, essa tabela de transcrição de verbos. Se você dominar isso daí, faz mais exemplos, né? A partir dos exemplos que eu passei para você, você pode fazer mais exemplos, trabalhar essa passagem do discurso direto para o discurso indireto. Isso aí vai ficando automático, de forma que no dia da prova você vai bater os olhos e você já vai identificar. Na próxima eu vou falar sobre o discurso indireto livre. Fica comigo, um grande abraço.